Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Pode colocar de pé, pedir adorar-nos, Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só
Bom dia, irmãos. Tudo bom? Antes da gente começar a nossa segunda música, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, dá um bom dia. Isso. A gente... Sejam bem-vindas. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Durante essa música, se você se preparou, você pode vir aqui à frente, trazer seus dízimos, suas ofertas. A gente também tem atrás de todas as cadeiras nosso QR Code aqui da igreja, caso você deseje contribuir. Então, é isso. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos a coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem.
seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. E a última música que a gente vai cantar essa manhã, ela fala do poder desse Deus, do poder de um Deus que pode trazer a vida de volta aos sepulcros, pode transformar ossos em soldados. Então, se você conhece essa canção, canta com a gente. Se você não conhece, é muito fácil também. Então, é isso. Se consumarão. Então, Senhor veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor.
Obrigado, Senhor Deus, mais um dia de vida. Obrigado que a gente pode estar aqui hoje se reunindo para te adorar, para ouvir mais a sua palavra. Deus, eu quero te pedir para que a gente possa estar com o coração, Deus, sensível à tua palavra e que a gente possa aqui estar com um propósito, Deus, te adorar. Que seja só esse nosso real motivo de estar aqui, Deus. Que a gente possa te render adoração. Dá pra gente também uma boa manhã, um bom domingo, uma boa semana também, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Vocês podem se sentar. Bom dia, irmãos. Hoje nós temos o privilégio de ter conosco um casal, uma família de missionários, que são missionários da nossa igreja, que é o Enéas, a Bibi e toda a sua família. Eu quero convidar aqui o Enéas para vir aqui juntamente com a família, aqui à frente. Certamente você tem notado que hoje eu estou com uma camisa diferente, né? Essa camisa diferente, ela é feita com um tecido típico moçambicano, que é chamado lá, entre eles, de capulana. E entre a cultura moçambicana, da qual o Enéas e a Bibi servem ao Senhor, na cultura moçambicana tem uma parte da cultura que diz que uma esposa de um homem moçambicano, quando ela é muito valorizada pelo seu marido, ela é uma mulher de muitas capulanas. E a Bibi já deixou claro no primeiro culto que a gaveta dela está cheia de capulanas. Eu confesso para você que eu não sei se a cultura se dar a outras pessoas, mas eu diria que eu sou um pastor de muitas capulanas. O Enéas, da última vez que esteve conosco, ele trouxe algumas, e essa aqui foi uma delas, que eu pedi uma tia para fazer a camisa, e hoje podendo aqui prestigiá-los nessa manhã que eles estão conosco. Então, nesse momento, eu vou pedir o Enéas para apresentar a sua família, e depois que ele apresentar, eu vou convidar as crianças para vir aqui à frente, para nós orarmos tanto por elas, como também por ele que vai ministrar a palavra para nós nessa manhã. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Então, estamos aqui, eu sou o Enéas Gomes Júnior, né? Como vocês, alguns conhecem meus pais, meu pai Enéas também, que é dessa igreja. E eu sou Enéas Júnior, casado com Bibiana. Nós nascemos aqui no Brasil, temos 3 filhos que nasceram lá em Moçambique. Então, a mais velha é Esther Nielete, alguns já sabem, mas eles todos têm um nome em português. E em uma das línguas locais lá, Nielete significa estrela, ela tem 14 anos. A do meio é Elisa Tsakissa. Tsakissa significa aquela que traz alegria. E ela acabou de completar 12 anos de idade. E esse aqui é o Mateus Nico. E Nico significa presente, dom. E esse aqui é o presente de Deus para a nossa família. Joia, quero convidar as nossas crianças para virem aqui à frente, para nós orarmos também pelo Enéas. Então, crianças até 10 anos, por favor, venham aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de adorar o Teu nome e fazermos isso livremente. Queremos, ó Deus, nesse momento pedir que a Tua graça possa estar com Enéas, Teu Santo Espírito o ilumine, para que a mensagem do Senhor para nós possa encontrar guarida em nosso coração. Prepare, ó Deus, os nossos corações para recebê-la e para sermos desafiados pelo Senhor nessa manhã. Pedimos também, ó Deus, por nossas crianças, que a graça do Senhor, que o Evangelho de Jesus Cristo possa alcançar e transformar também a vida delas e que elas possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, o nosso pedido é que o Senhor esteja entre nós, que o Senhor seja exaltado, adorado,
Obrigado a Deus pelos recursos, pelas ofertas que foram também destinadas como oferta de reconhecimento pela bênção e a provisão do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos também te agradecer por isso. E te pedir, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Enéas, Deus te abençoe, Obrigado. te use, Amém. tá bom? Obrigado. Bom dia, amada igreja, mais uma vez. Lá em Moçambique diríamos Lixile. Bom dia, né? Sempre uma alegria para nós estarmos aqui. Nós nos sentimos em casa aqui, né? Apesar de o normal ser visitarmos o Brasil a cada 4 anos. Então, sempre muitas caras novas. Mas em 2002 eu vim para o seminário Palavra da Vida aqui, e a partir talvez de 2004, 2005, essa igreja já era a nossa igreja. O tempo que trabalhamos aqui, de 2006 casados até 2009, também era a nossa igreja. Então desde 2010 estamos em Moçambique, mas sempre que voltamos sentimos esse gostinho de casa, né? De estar com os irmãos. É uma alegria estarmos juntos. Esse tempo para nós, para mim, é um pouco um tempo de prestação de contas, de falar ao vivo, né? Um pouco do que tem acontecido no ministério, apesar de que tentamos manter os irmãos informados com informativos, notícias, tentamos manter isso com regularidade, mas é sempre bom falarmos frente a frente, né? Podermos partilhar e interagir sobre o que tem acontecido lá. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o que nos motiva, falar um pouco sobre o que está por trás, né? De tudo que fazemos. E se pudéssemos colocar em uma palavra o que nos motiva na caminhada cristã e na caminhada missionária, se tivesse que ser uma palavra, provavelmente seria Jesus, não é? Jesus é aquele em quem nos inspiramos e é aquele que nos motiva para tudo na vida. E nós viemos aqui por causa de Jesus, né? E Jesus, sabemos que é aquele que deve ser louvado, e temos louvado Ele por meio de músicas até aqui. Mas normalmente focalizamos de maneira correta também no aspecto de que Jesus é aquele que nos salva. A sua obra na cruz, morrendo e ressuscitando naquela cruz, é aquele que nos dá salvação. Mas é bom lembrarmos também que Jesus não é aquele que apenas nos salva, mas é aquele que é também o nosso exemplo. É o nosso exemplo na caminhada. E um dos evangelhos, você deve saber bem, um dos evangelhos que traz esse aspecto de Jesus, não apenas pelo que ele fez a sua obra na cruz, o seu sacrifício, mas também a sua caminhada, o seu dia a dia, o seu serviço, é o evangelho de Marcos. E eu convido os irmãos para abrirem comigo no evangelho de Marcos, logo no início, no capítulo 1. Marcos traz essa perspectiva sobre Jesus, né? Ele apresenta Jesus como o servo, mas também o sacrifício pela humanidade. Ele faz isso de forma bem interessante nesse evangelho. Logo no início, aí no capítulo 1, ele pretende então apresentar esse Jesus, e ele faz isso reforçando a sua autoridade. Então ele apresenta Jesus como aquele que é o Messias, o Filho de Deus, né? O Deus Filho que se encarnou. Ele é digno de honra, ele é aquele que deve ser louvado. Ele fez isso no capítulo 1, no início, pelo autor Marcos. Ele fez isso por João Batista, anunciando a vinda de Jesus. E ele faz isso pelas próprias pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito Santo. No batismo de Jesus,
reafirmando que, olha, esse Jesus não é qualquer pessoa. E então devemos prestar atenção no que ele faz e o que ele fez por nós. E então, é interessante que o Evangelho de Marcos é um evangelho de muita ação, né? Diferente de outros evangelhos que há mais discursos de Jesus. No Evangelho de Marcos nós vemos muito as coisas acontecendo. Jesus foi, Jesus fez, aconteceu. E é um evangelho que quando lemos ele parece que vamos começar a suar, né? De tanta coisa que acontece. Essa é uma característica de Marcos. Mas de vez em quando, o autor Marcos parece que ele quer dar uma pausa para nos fazer descansar. E então, no meio da correria ali desse livro, ele para e ele então faz um resumo, de vez em quando, de uma situação, ou então, ao invés de olhar as situações de perto, ele dá um passo para trás e dá uma visão mais panorâmica do que está acontecendo. E nos versículos que nós vamos ver nessa manhã, é uma das situações, a primeira situação no livro, quando Marcos faz isso. Nós vamos ver os versículos 14 e 15 desse evangelho, onde há então um resumo do que era o ministério, o foco ministerial de Jesus. Então em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, nós lemos assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, diz ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos, aqui o autor, ele então vai nos dizer que, olha, muita coisa havia acontecido, e ele resume aqui trazendo um aspecto histórico, né? João havia sido preso, João Batista. Ele não é a preocupação dele explicar quando, como, foi para onde. Aqui ele não tem essa preocupação. Diz que Jesus foi para Galileia, como é que foi com quem, exatamente em que lugar. Não é a preocupação dele, mas ele tem um foco de resumir o que é que Jesus fazia. E nós vemos, depois na continuação do livro, que Jesus então fazia muitas coisas, interagia com muitas pessoas. Mas Marcos tem o desejo de resumir. Olha, se eu for resumir em um parágrafo, o que é que Jesus fazia? Qual era o foco do ministério dele? E ele então expõe que Jesus estava ali proclamando as boas novas de Deus, pregando o evangelho. Nós vemos e podemos ver de forma repetida isso no ministério de Jesus, que o foco principal, apesar de fazer muitas coisas, o foco principal da vida, do ministério de Jesus, envolvia proclamar as boas novas, o evangelho. Esse evangelho que certo autor diz que o evangelho de Deus não é uma religião. Todas as religiões foram tentativas do homem buscar a Deus, mas o evangelho é Deus buscando o homem. E nesse trecho, Jesus, como não apenas o proclamado no evangelho, mas também como proclamador, ele está a anunciar isso. Ele está a anunciar que, olha, chegou o momento. A boa notícia é que esse Deus veio buscar o homem. Jesus veio, ele se fez carne. Jesus então proclama essas boas novas de Deus, esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo nos lembra em Romanos 1,16. Esse evangelho que tem na sua interação no aspecto missionário, né? Ele é sensacional. Ronaldo Lidório, um missiólogo, né? Um missionário missiólogo, ele destaca alguns aspectos do evangelho que são sensacionais. Ele diz que o evangelho ele é transcultural, ou seja, ultrapassa barreiras culturais, pode ser pregado em qualquer povo, língua e nação.
Ele não pertence a uma única cultura, mas é a verdade universal aplicável a todas as sociedades. Ele diz também que o Evangelho é supracultural, ou seja, ele está acima de qualquer cultura, não depende de padrões culturais, não depende desses padrões para ser verdadeiro. Ele não pode ser moldado para se encaixar em práticas culturais que contradizem os princípios bíblicos. Ele diz também que esse evangelho ele é contracultural. De certa forma, o evangelho choca com as culturas. O evangelho desafia valores, práticas culturais que são contrários à vontade de Deus. Ele confronta o pecado presente em todas as culturas, nossa cultura brasileira, mas também na cultura moçambicana, chamando as pessoas ao arrependimento e à transformação. E ele diz também, destacando um último aspecto, que esse evangelho é intercultural. O evangelho promove a unidade entre diferentes povos, rompendo barreiras de etnia, idioma, classe social. Em Cristo, pessoas de diferentes culturas encontram um mesmo propósito e identidade espiritual. Esse é o evangelho que vale a pena ser proclamado. Esse evangelho que no Novo Testamento ele é destacado com algumas outras características. É o evangelho da salvação, é aquele que nos salva. É o evangelho a respeito das promessas de Deus que foi prometido desde o Antigo Testamento. É o evangelho da paz. Boas novas a respeito da verdade, uma verdade absoluta, confiável. É a boa notícia, as boas novas a respeito da esperança. E como é bom saber disso num mundo de caos que nós vivemos. E é o evangelho, as boas novas com respeito à vida e à imortalidade, que nos lembra que essa vida não se resume aqui, mas transcende a isso. Esse é o evangelho que Jesus dizia que é chegado, o tempo é chegado. E Jesus, nesse breve relato aqui, nós vemos que algo se destaca, a proclamação do evangelho, por meio do exemplo de Jesus, é a obra mais importante que se pode fazer no mundo. Não sei se você fosse resumir a sua vida hoje, sai da correria do dia a dia, dá um passo atrás e deixa eu resumir em um parágrafo. Como é que é a minha vida? Será que na sua vida estaria incluído o aspecto importante, predominante da proclamação do evangelho? Aqui no caso, Jesus havia dito que o tempo é chegado porque o rei estava chegando, por isso o reino de Deus estava próximo. Jesus então nos chama a duas atitudes: arrepender-se, e o arrependimento envolve uma mudança de mente, envolve razão, emoção, vontade, mas ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. Crer significa crer em Deus, porque o evangelho é de Deus. Significa crer no Filho de Deus, porque Jesus pregou o evangelho de Deus. Significa crer no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ungiu Jesus para pregar o evangelho. Significa crer nas Escrituras Sagradas, porque são a revelação da Trindade ao homem perdido. Significa crer nas promessas de Deus ao homem, porque são a verdade infalível. Significa crer que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida num sacrifício substitutivo da cruz, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Crer no Evangelho é crer em Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Crer em Cristo é ter a vida eterna. Para nós então, a proclamação dessa mensagem deveria ter um momento especial, um foco especial em nossas vidas, como tinha no de Jesus.
Nenhum trabalho pode ser mais primordial, mais urgente do que a proclamação do Evangelho. Não importa o que você faz, a sua formação, o seu status, posição social, o Evangelho deveria ter destaque na sua vida, a proclamação do Evangelho. Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne e então se tornou um pregador. E para isso foi que ele veio ao mundo. No próprio Evangelho aí de Marcos, no capítulo 1, versículo 38, essa verdade é reforçada. Jesus diz: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Duas perguntas, queridos, diante desse desafio breve. Primeiro você já se arrependeu e creu no Evangelho? Diante da mensagem, diante dessa constatação de que Jesus pregava o Evangelho, primeira consideração é que somos alvo desse Evangelho. Você é alvo dessa pregação. E a pergunta é: você já creu no Evangelho? Você já percebeu o que Cristo fez por você e a sua necessidade, por causa do seu pecado, de crer nesse Salvador? Mas tendo crido, há uma segunda pergunta, uma implicação. Você tem conformado a sua vida ao propósito de Jesus, de proclamar o Evangelho? Podemos nos avaliar e refletir nessa manhã. E creio que podemos aprender que o Mestre Jesus oferece salvação e nos chama por seu exemplo, a fiel proclamação. O desafio para nós nessa manhã é então que a proclamação do Evangelho seja parte presente em nossas vidas. Nós temos tido o privilégio de fazer isso como família, servindo a Deus lá em Moçambique. Estamos lá desde 2010, estamos então completamos 15 anos de ministério lá em Moçambique, e tem sido uma alegria servir ao Senhor lá. A nossa família, que nós já apresentamos, junto com outras famílias missionárias, temos servido com a missão do Palavra da Vida, como Palavra da Vida, a Palavra da Vida que já atua em mais de 70 países, com a missão de evangelizar e discipular a juventude, através de vários meios coerentes com as Escrituras, para fortalecer e edificar a igreja de Jesus Cristo. Então, como é Palavra da Vida em todo o mundo, esse foco de evangelismo, discipulado, treinamento, focalizando a juventude, apoiando as igrejas, não necessariamente plantando igrejas, não é o nosso foco ministerial, mas apoiar as igrejas que existem. E temos servido lá como Palavra da Vida, com essa missão ao longo desses anos. Costumamos nos organizar nessas diferentes áreas: acampamento, evangelismo, ministério com a igreja local, treinamento de líderes e produção de materiais. Eu tinha um videozinho aqui para vocês ouvirem um pouquinho mais, uma recapitulação, feita pelo pastor Carlos Totti e o Guni, Pastor Carlos, que recentemente fizemos um processo de transição, passando a direção nacional do Palavra da Vida em Moçambique, para Antônio Guni, que é atualmente então o nosso diretor. E aí eles estão conversando um pouco sobre essas áreas ministeriais, e enquanto você simplesmente vê algumas imagens, eu vou relembrar dessas 5 áreas. Basicamente, nós continuamos trabalhando com acampamentos, e tem sido uma ferramenta usada nas mãos de Deus pela graça, para alcançar muitos jovens. Só no ano passado alcançamos cerca de 3.000 jovens nos diversos acampamentos que temos feito lá em Moçambique. Fazemos acampamento em Maputo, onde é uma das nossas bases. Fazemos em Inhambane alguns acampamentos, mas fazemos acampamentos no interior, que chamamos de acampa-tendas, mais rústicos, mas que tem acompanhado muitos jovens. Outro ministério na área de evangelismo, o nosso foco tem sido evangelismo nas escolas. E temos aprendido a usar dessa oportunidade, que é uma oportunidade muito ampla
de alcançar, de ter o contato com jovens não crentes por meio do trabalho nas escolas públicas. E temos feito isso, um ministério chamado Escola da Vida, servindo já em diferentes escolas, tanto em Maputo quanto em Inhambane, esse ministério também. Uma outra área que servimos é ministério com a igreja local, e ali a ideia é, no contexto da igreja local, apoiarmos essas igrejas, e temos também feito isso por meio de seminários nas igrejas, por meio de discipulado pessoal, né? Tem a ver com o contexto de uma igreja, muitas vezes sem tanta estrutura, sem tanta base, então precisamos caminhar mais perto com jovens líderes, pastores das igrejas. Temos feito isso, e também por meio de parcerias, treinando os líderes da juventude. Para que tudo isso fosse possível, nós continuamos investindo na produção de materiais, né? Então temos feito desde folhetos evangelísticos, temos em português, mas temos também em 2 línguas locais lá de Moçambique. Então, folhetos evangelísticos, manuais de treinamento e de discipulado simples, que jovens podem fazer um com o outro, né? Um jovem crente estudar a Bíblia junto com o outro, e estudos bíblicos, de diversas formas, adaptados. A Palavra da Vida produz materiais de nível internacional, mas nós adaptamos esse material para ser útil e usarmos lá no nosso contexto. Ministério com produção de materiais. E uma última área é a área de treinamento, e continuamos desenvolvendo os cursos que temos feito para diferentes públicos. Um deles é para líderes de juventude, o Projeto Timóteo. Continuamos fazendo, desde 2006 fazemos, e sempre no mês de janeiro, um curso intensivo, integral, e temos tido mais ou menos uma média de 50, ano passado tivemos mais, 60 e poucos alunos, mas a cada ano mais ou menos 50 jovens, de todo o país, não só de Maputo, mas de todas as províncias, as 10 províncias do país, têm participado, e ali um curso específico, investimento na vida pessoal dele, estudo vida em ministério, focalizado para que ele seja mais útil, né, na caminhada com Cristo e no serviço na igreja local. Mas muitas vezes esses jovens eram treinados e voltavam animados para servir no contexto da igreja, mas a barreira que ele enfrentava era o próprio pastor, né? Então o pastor que se sentia ameaçado, muitas vezes um pastor mais velho, com pouco treinamento, então ele se sentia ameaçado, e vimos a necessidade de trabalhar com os pastores também. Iniciamos então o Projeto Tito. Projeto Tito, que é um curso de 2 anos, mais 3 módulos, 3 semanas por ano, em que focalizamos na vida pessoal do pastor, seu caráter, sua família, mas também no ministério, na ferramenta ministerial de pregação expositiva, com parceria que temos com o Pregue a Palavra aqui do Brasil, alguns irmãos conhecem, e já estamos na 3ª turma que se formou, né? Que graduou no ano passado, e esse ano estamos iniciando a 4ª turma. Cada turma com cerca de 30 pastores, 30 igrejas que temos investido por meio desse ministério. Depois disso, desde a pandemia, desde a nossa última vez aqui, a pandemia, surgiu uma nova oportunidade de trabalhar de forma mais ampla com a igreja, num curso parecido talvez com o CTL, que nós temos aqui no Palavra da Vida, que chamamos de CFC, Cursos de Formação Cristã. Então é um curso de 1 ano, na verdade 9 meses, mais 2 sábados por mês, como se fosse um seminário, né, durante aquele sábado, com o foco em vida cristã, desde o básico do que é o Evangelho, até então o desenvolvimento da prática desse Evangelho no dia a dia, né, e até o serviço na igreja. Então esse é o CFC, que tem alcançado, temos feito esse curso em Maputo, em Inhambane também, que é uma outra província, mais ou menos 60 alunos por ano participando nesse curso, e tem sido bem impactante também.
Ao longo dos anos tem sido uma alegria para nós ver esses ex-alunos, esses acampantes, equipantes, ex-alunos do Projeto Timóteo, próprios moçambicanos, cada vez mais envolvidos, servindo, fazendo o ministério conosco, né? Nós aprendemos cedo lá que o local ele vai fazer o ministério muito melhor do que nós, né? Então tem sido o nosso foco de capacitá-los para que façam o ministério junto conosco, por nós, né? Melhor que nós. Então tem sido um privilégio ver isso, né? E o próprio fato da nossa equipe, a nossa equipe hoje ser formada por 5 famílias brasileiras, alguns vocês conhecem aqui, a família Almeida, né? Diogo e Andréia, que também são enviados por essa igreja, mas temos outras famílias e temos 3 famílias moçambicanas fazendo parte da nossa equipe. E temos novos desafios pela frente de desejo de expandir, talvez alcançar outros países. Uma das nossas famílias, que eram missionários conosco, foram inclusive enviados para o PV Uganda, Palavra da Vida Uganda, para que apoiem o Instituto Bíblico, um Instituto Bíblico que é para a África, do Palavra da Vida, lá em Uganda. Então tem sido uma alegria servir e os desafios são muitos, né? Continuam muitos, apesar de tanta bênção, tanto privilégio que temos visto, os desafios à frente ainda são muito grandes, né? E contamos com a graça de Deus e como falamos no nosso tema do nosso culto de gratidão aí dos 15 anos, cremos que Deus tem feito muita coisa, mas ainda quer fazer muito, né? Se nós simplesmente seguirmos prosseguindo para o alvo, né? Com foco em Jesus. Então esse tem sido o ministério nesses 15 anos, continuamos. A nossa família está aqui no Brasil, normalmente a cada 4 anos para um período de divulgação de 4 meses, mas excepcionalmente esse ano recebemos um convite do Seminário Bíblico Palavra da Vida para estarmos um ano letivo como família missionária residente. Então estamos aqui, aceitamos esse desafio, julgamos ser estratégico, importante também para o ministério, esse privilégio, e temos servido assim esse ano. Por isso vocês vão nos ver por mais tempo, né? Por aqui. Ao voltar, temos um novo desafio. Palavra da Vida Moçambique está se preparando para alcançar um novo destino. Calma, não é aquela Gaza lá perto de Israel. É uma província de Moçambique, é uma próxima província de Moçambique, onde nós já temos tido contatos, feito parcerias, feito acampamentos, pessoas têm vindo ser treinadas nos nossos cursos, mas ainda não tínhamos uma base lá. E percebemos então Deus a nos direcionar, a nossa família especificamente, o nosso desejo e o plano é que ao retornarmos para Moçambique no final do ano, após temporada de acampamentos e Projeto Timóteo em janeiro, em fevereiro nós, se Deus permitir, nos mudamos para essa província em Moçambique, para iniciar uma nova base lá. E eu gostaria de apresentar uma família para vocês, uma família querida, família Chileng. Família Chileng, Lázaro, Cristina e Lael, são moçambicanos. Eles já caminham conosco e têm sido de diversas formas impactadas pelo nosso ministério. Lázaro, por exemplo, se converteu num acampamento, depois foi discipulado por um equipante, se tornou um equipante, depois fez Projeto Timóteo, se tornou um líder de juventude na igreja local, foi apoiado por meio do Ministério de Clubes Bíblicos na igreja local, depois fez um estágio, 2 anos ele foi um estagiário conosco, né, vivendo esse lado do missionário conosco, e agora então ele junto com a sua esposa aceitaram o desafio de virem para o Brasil para se preparar por um período de 2 anos, para, se Deus permitir, quando retornarem, fazerem parte da nossa equipe também, né? Somarem como mais uma família missionária conosco. Inclusive, o plano, desejo, se Deus permitir, é que essa família se junte à nossa família para irmos juntos
para esse novo local na província de Gaza. Então eu peço que orem pela família Chileng, eles já estão aqui, já iniciaram as aulas no seminário, né? E se você quiser conhecê-los melhor, mais informações sobre eles, inclusive necessidades pontuais, você pode falar conosco. Tem sido uma alegria tê-los aqui. Quero partilhar um pouco sobre a realidade atual lá em Moçambique. Alguns irmãos têm acompanhado, né, e acompanharam notícias que mandamos. E a triste notícia é que realmente o país passa por uma crise. Desde outubro do ano passado, as últimas eleições presidenciais, o país passa por uma crise política, social. Muita coisa aconteceu, os detalhes podemos conversar se você tiver interesse, mas a realidade é que hoje quase que o país tem 2 presidentes, o presidente eleito pelo sistema e o que se chama presidente do povo, eleito pelo povo. Ele se autoproclamou presidente eleito pelo povo e hoje tem essa tensão e vários conflitos acontecendo, infelizmente. Peço que você ore pela paz, pela justiça em Moçambique. Infelizmente, não vemos uma solução fácil na situação, né? Pensávamos quando viemos para cá, no final do ano tivemos que evacuar o país por causa dessa situação, e quando saímos, chegou o tempo de virmos para o Brasil, pensávamos que a situação iria acalmar, mas infelizmente nas últimas semanas temos recebido notícias de que continuam as tensões ali, né? Então vamos orar por paz, justiça, orar por segurança e proteção à igreja, à nossa equipe, mas a tantos irmãos queridos, né, que estão ali, e orar principalmente pelo progresso do Evangelho em meio a essa crise, né? Sabemos que Deus muitas vezes usa situações como essa para a expansão do Evangelho, e é a nossa oração também para que Deus faça isso. Diante de tudo isso, o nosso desejo é de agradecer a Deus pela vida de vocês, porque em tudo isso, desde o início, a igreja tem feito parte de tudo isso, né? Como uma igreja não só enviadora, mas parceira, mantenedora, e sentimos realmente o apoio, a presença, a participação dos irmãos por meio das orações, dos contatos, das ofertas e tudo mais. Então somos muito gratos. Realmente vocês têm feito parte de tudo isso que Deus tem feito ali para a honra e glória dele, né? É uma parte, é uma forma como temos proclamado o Evangelho lá em Moçambique, né? Se você tem mais interesse em conhecer um pouco mais da nossa família, saber como se envolver de outras formas, nós ali fora montamos uma mesinha com os nossos cartões de oração. Você pode levar para ter ali na sua... Renovar, né? Porque quem tem de 4 anos atrás já não reconhece as crianças, né? Já estão muito grandes. Então, se você quiser renovar o seu cartãozinho, lembrar de orar por nós. E qualquer dúvida, qualquer comentário, nós estamos à disposição para isso também. Obrigado por vocês que têm feito parte a tudo isso. E é realmente a nossa palavra final. Só podemos agradecer, louvamos a Deus pela vida de vocês, e como dizemos lá em uma das línguas locais, Canimambo. Amém? Obrigado. Deixa eu orar? Não, pode vir, pastor, vai orar junto, né? Podemos orar? Tá bom. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor um dia veio até nós, em Cristo Jesus, e priorizou a tarefa de proclamar o Evangelho, de forma que um dia esse próprio Evangelho chegou até nós. Obrigado porque o Senhor nos salvou por meio dele, e obrigado porque o Senhor então nos chama, nos inclui na tarefa de proclamar esse mesmo Evangelho, Deus. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem dado a nossa família, a outros, de fazer isso lá em Moçambique. E te agradeço por essa igreja que tem se comprometido e caminhado conosco de forma tão fiel e constante, cooperando para a proclamação do Evangelho. Nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, orando em nome de Jesus. Amém.
Enéas, pode ficar aqui. Eu quero convidar o pastor Daniel, tá aí? Daniel, vem cá, Daniel. Vou pedir o Daniel. Pedir o Daniel para orar mais uma vez por você, pela família, pelo tempo aqui. Eu acredito e posso transmitir a possibilidade, se você quiser conhecer um pouquinho mais e, quem sabe, abrir a casa para um jantar com a família do Enéas, da Bibi, eu acho que será muito bem recebido, né? Com certeza. Então, eu quero lançar o desafio a você, para que você, tendo o desejo, possa compartilhar isso com eles, quem sabe combinar aí um tempinho. Joia? Daniel, ore por ele, por nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado porque a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, o alimento, mas também o desafio de vivermos para a Tua glória, de proclamarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho que alcançou a nossa vida e pode transformar a vida de tantos outros. Nesse momento nós oramos em especial pela vida do Enéas, da Bibiane e os seus filhos, eles que estão passando este ano aqui no Brasil e contribuindo aqui na Palavra da Vida com a parte letiva do ensinando, enfim. Quero pedir que o Senhor continue cuidando deles, abençoando este lar, protegendo e guardando. Que este ano seja também um ano onde o Senhor possa orientá-los quanto aos passos a serem dados, ó Deus, a partir do próximo ano, enfim, de quando o Senhor vai orientá-los para o retorno a Moçambique. Oramos pela situação em Moçambique também, pedindo graça, pedindo cuidado, pedindo proteção ao Senhor, aos nossos irmãos que lá estão, a missionários que lá estão, ó Deus, a um povo que precisa do Senhor, muitos que não conhecem ao Senhor e precisam conhecer ao Senhor para terem suas vidas transformadas. Nós pedimos por eles, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Enéas. Irmãos, nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu tenho alguns avisos, já quero convidar também o pastor Fábio para vir aqui à frente. O primeiro aviso é relacionado aos nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Poderia levantar uma de suas mãos? Seja muito bem-vindo, é uma alegria para a gente. Ao final do culto, ali do lado de fora, nós temos uma lembrança para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Alguns outros avisos rapidinho aí. Hoje à noite, às 18 horas, nós temos a nossa reunião de oração. Queremos convidar você para esse tempo de comunhão e de oração ao Senhor. Outro aviso importante, próxima terça-feira, nós vamos ter aqui na sala sobre os banheiros um encontro para pais. Quem esteve nos encontros anteriores foi muito bom, muito legal. E eu queria desafiar você a participar. A temática que vai ser abordada com o pastor Fábio é os nossos filhos e a escola, muito pertinente para nós nos dias de hoje. Outro aviso importante, dia 27 de março, sem ser essa semana, na outra, quinta-feira, às 16 horas, nós vamos ter o Entre Nós, que é para a turma de 60 mais, aqui na igreja, um tempo também de comunhão preparado para você, que é um jovem de 60 mais. Outro aviso importante relacionado ao dia de hoje, que é em questão do batismo. Gente, esse domingo é o último domingo. Se você tem o desejo de ser batizado, se você tem mais de 12 anos, eu quero convidar você ao final do culto para ter um momento rapidinho comigo, que nós vamos dar o material e as orientações para esse discipulado específico visando o batismo. Se você não der o nome hoje, já era só o próximo semestre que a gente vai ter uma outra oportunidade. E um outro aviso importante antes de passar a palavra para o Fábio é em relação à nossa Assembleia Administrativa. Dia 30 de março, final desse mês, último domingo, nós vamos ter apenas o primeiro culto às 8 horas da manhã. Depois nós vamos ter a EBD às 9h30 da manhã. E nós não teremos o segundo culto. Por quê? Às 10h30 nós teremos a nossa Assembleia Administrativa. Queremos encorajar você que é membro a participar, porque é um tempo muito importante e a tua presença é importante relacionada às decisões que nós
pretendemos ter. Dito isso, eu quero ler com vocês o edital de convocação da Assembleia. Ontem foi enviado um e-mail para todo membro da igreja que tem o e-mail cadastrado. Você recebeu lá as informações e nós queremos então só apresentar o edital de convocação para você. Eu, Gilson Gonçalves de Paiva Júnior, na qualidade de vice-presidente da Igreja Evangélica de Maracanã, convoco todos os membros da citada igreja para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2025, às 10h30, na sede da mesma igreja. Em primeira convocação, ou, em não havendo quórum, a Assembleia se reunirá 15 minutos após, com qualquer número de presentes, com a finalidade de tratar dos seguintes assuntos: a aprovação da última ata da Assembleia de 25/8 de 2025, a aprovação do relatório financeiro do segundo semestre de 2024, a aprovação da revisão do orçamento para 2025, a apresentação do processo de reforma do Estatuto, a apresentação e homologação do estudo do projeto de ampliação das dependências físicas e, por último, homologação da atualização do rol de membros. Queridos, sua presença é muito importante. Um aviso necessário. Você que fez o encontro de novos membros, que vai se tornar membro, nessa Assembleia do dia 30, você não participa. A Assembleia ela é restrita aos membros atuais. E no domingo seguinte, primeiro final de semana de abril, aí sim nós vamos no culto aqui, segundo culto, fazer a apresentação de todos os membros que foram recebidos na Assembleia do dia 30. Tudo jóia? Então eu quero passar a palavra ao Fábio. O Fábio tem também alguns avisos rápidos para nós encerrarmos. Bom dia, irmãos. Eu tenho 3 avisos, vou tentar dá-los bem rápido. O primeiro deles diz respeito à EBD, na semana que vem. A gente tem aqui a classe que acontece no salão de culto, que é a classe que começa na semana que vem, do pastor Emerson, mas nós vamos ter uma segunda classe que vai acontecer ali no espaço em frente à cozinha, tá bom? É a classe As Escrituras, conhecendo e interpretando a palavra de Deus. A gente vai ter panorama bíblico, a gente vai ter panorama doutrinário, a gente vai ter aulas a respeito de interpretação da Bíblia. Então, é para todos os interessados. Se essa temática te interessa, você está convidado a participar. Mas tem alguns grupos que nós, a liderança pastoral, gostaríamos que participassem dessa classe, tá bom? Aqueles que se batizaram nos últimos 3 anos, participem conosco dessa classe. Aqueles que têm frequentado a nossa igreja e que têm planos de se batizar, tá bom? É um outro grupo. Terceiro, pessoas recém-chegadas a IEM, vindas de outras denominações, de outros ministérios, sejam aquelas que já se tornaram membros ou que têm intenção de se tornar membro, participem conosco. E por fim, os nossos adolescentes, eles têm a classe com o Edgar e o Tiago, tiveram no ano passado. Nesse ano, os nossos adolescentes vão participar conosco dessa classe. No ano que vem, voltam até a aula com o Tiago, o Edgar e agora com o pastor Daniel, tá bom? Outro aviso a respeito do nosso retiro de casais. Você pode já entrar no aplicativo da igreja, já estão abertas as inscrições. Eu vou postar hoje à noite, no nosso grupo de WhatsApp, um vídeo com os detalhes a respeito de onde vai ser, a data você está vendo, mas tem os valores, criança paga, criança não paga, criança paga a partir de qual idade. Tudo isso tem nesse vídeo explicativo. Agora, o que nós, a equipe, estamos pedindo é que você faça essa inscrição o mais rápido possível. Primeiro, porque tem vagas limitadas, tá bom? Outro, para a gente, a equipe, já poder ir se organizando. Mas está longe. Mas quanto mais cedo você se inscrever, melhor. Outra, se você se inscrever ainda nessa semana, você pode pagar em 8 vezes. Você pode fazer um parcelamento em 8 vezes. Quanto mais você demorar para fazer sua inscrição, menos parcelas você vai ter, mais altas são as parcelas. Então, se você tem intenções de ir, faça a sua inscrição o quanto antes, tá bom? E o último aviso, eu tenho ali fora uma mesa montada, eu tenho ali umas 10 ou 12 cópias dos 100 Dias com Jesus. Quem quiser é só me procurar. A gente tem participado do propósito devocional diário de manhã, né? Eu posto de manhã. Então, se você quiser a cópia física, eu tenho ali algumas cópias lá fora, tá bom?
Joia, vamos orar e com isso nós vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós queremos render ao Senhor toda a honra, toda a glória. E ao mesmo tempo, ó Deus, pedir que o desafio que nós recebemos da Tua palavra nessa manhã, que nos ensina sobre a nossa responsabilidade, imitando o exemplo de Jesus, como seguidores que somos dele, de sermos fiéis na proclamação do Evangelho, de levar o Evangelho não apenas como um adereço à nossa vida cristã, mas como parte integral da nossa vida, à medida em que isso faz parte também dos nossos relacionamentos. Que possamos apresentar Jesus, falar daquele que é a pessoa mais importante para nós e podermos compartilhar isso com os outros. Senhor, que o Senhor continue a nos sustentar, nos fortalecer e que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana.